Glória a Jesus. Por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 4. E nós vamos ler alguns versículos em nome de Jesus. Aí você tem o seu estudo, que é o nosso tema de hoje, aí que está com você. E nós vamos juntos aí acompanhando em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 4, a partir do verso de número 11. Nós vamos juntos aí meditando na palavra de Deus em nome de Jesus. Quantos querem a palavra de Deus para o seu coração, digam amém. Amém. Glória a Deus. Ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. No estudo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conduta e caráter, né? A nossa conduta que delimita o nosso caráter, que ela é manifestada na benignidade, na bondade, na fé e na mansidão. Aqui mansidão também entendido como humildade, né? Nós vamos meditar um pouquinho nisso em nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que o texto que a gente começa lendo, ele fala sobre unidade da fé. Não só a união da fé, mas a unidade da fé. E você sabe que estar unido e ser unido é diferente, né? Estar unido e ser unido é diferente. Por exemplo, quando você pega uma solda e você solda um ferro em outro, você fez uma união naquele ferro, né? Então o ferro ele está unido. Mas para que ele esteja em unidade, para que ele seja uma barra de ferro só, você tem que derreter os dois e misturar. Aí eles já são o mesmo. Eles já não estão em união, eles já estão em unidade. Eles são uma unidade, né? Eles não estão em unidade. Eles não são considerados um objeto só porque eles estão unidos. Eles são uma unidade só porque eles estão fixados um no outro. O que Deus deseja para nós, irmãos, é que a gente seja um mesmo povo. É que nós sejamos o mesmo povo, né? É que nós sejamos uma só unidade na presença dele. E essa unidade, que ela não seja reconhecida mais como a nossa personalidade, né? O pastor Will, o irmão Delcio, o irmão Marcelo, não. A pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que todos nós representemos ao Senhor Jesus Cristo. E isso se manifesta na nossa vida através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele demonstra as características da nossa filiação. E aqui é uma coisa que é interessante, que o Calvino vai andando e o Armínio depois vai desandando com ele, né? Que o Calvino vai andando nesse processo da gente parecendo com Cristo, nessa maneira de nós irmos caminhando cada vez mais parecendo com o Senhor. E ele fala que uma vez que isso vai acontecendo, essa caminhada ela é irreversível. É irreversível. Calvino chega em certo momento da sua fé e ele fala assim: depois de ter andado com Cristo todos esses anos, de ter conhecido a sua glória, do seu amor, da sua beneficência, eu acho impossível agora que eu recaia na fé. Ele usa essa expressão, ele acha impossível agora que ele deixe de ser crente. Eu entendo o que Calvino quer dizer. Calvino quer dizer que agora não dá mais para ele deixar de servir a Jesus, ele está completamente convencido pelo Senhor Jesus Cristo. Mas o calvinismo vai tratar isso como eleição, que não se pode recair da graça, que não se pode sair da graça de Deus. Não é isso que a Bíblia demonstra. Mas sim a Bíblia demonstra que aqueles que têm uma fé arraigada no Senhor Jesus Cristo, as obras dessa salvação, elas são evidentes. De que maneira? Através da transformação do caráter. O principal lugar que você percebe uma vida arraigada no Senhor Jesus Cristo é a maneira como essa pessoa vive, né? Uma certa vez o Dr. Ravi disse que ele foi fazer uma preleção numa cidade e ele estava naquela cidade pregando e ali muita gente veio e tal, e uma das pessoas que trabalhava com ele, do staff que trabalhava com ele convidou um amigo da faculdade para ir ver ele falar, né? E esse amigo era ateu, e o Dr. Ravi tinha essa coisa no ministério dele da apologia, né, apologética. Então ele sempre estava pregando para os ateus, né? Sempre estava falando com gente que não cria em Deus, a pessoa é a favor da ciência, a favor de tudo mais, e não cria no Senhor. E nesse dia ele estava lá, né, pregando e tal, e o ateu foi o primeiro dia, eram 3 dias de palestras, ele foi o primeiro dia, foi o segundo dia, foi o terceiro dia, falou que é só o primeiro.
Foi uns 3 dias. No caminho de volta para casa, ele falou assim, realmente os argumentos dele são muito relevantes, né? Eu só tenho uma pergunta para fazer para ele. E aí esse rapaz do staff falou assim, qual a pergunta? É se na vida pessoal dele, ele realmente é do jeito que ele está falando. O que faz a diferença na nossa vida, irmão, não é o tanto que a gente fala, é o tanto que a gente vive. Aquela expressão do interior de São Paulo, como é que vive um homem desse? Como é que vive? Será que vive assim mesmo? Será que lá em casa, né? Será que no relacionamento com a esposa, com o esposo, será que no relacionamento com os filhos é assim mesmo? É dessa maneira mesmo? Pensa assim, né? Então nós somos chamados, irmãos, está aí no nosso estudo, como filhos de Deus, que nós queremos ter sucesso na vida e deixar um legado de bênçãos. Devemos procurar alcançar a medida do caráter de Cristo na nossa vida, né? Refletindo as virtudes do fruto do Espírito, para que nos alerte do veneno e a toxicidade do maligno colocou na sociedade e nos ajude a chegar a essa unidade, né? E a permanecer nela diante do Senhor. Nós queremos ser um farol de luz em uma sociedade beira ao naufrágio. A sociedade, irmãos, no dia de hoje, ela beira ao naufrágio. Os homens não sabem para onde vão. A sociedade está em terror, né? A esperança das pessoas é o dólar, é o dinheiro, né? A esperança das pessoas é a bolsa de valores, que está cada vez pior, né? Eu não sei se você está sabendo, mas na última semana aí subiu pelo menos 5 trilhões de dólares das bolsas do mundo. E o mundo não sabe como é que vai fazer. Tem gente aí em estado absoluto de terror, não é? E aí, como é que nós vamos viver como cristãos nesse tempo do fim que se aproxima, né? A gente só pode contar, então, continuando aquilo que nós estávamos vendo na semana passada, pedir para o Senhor manifestar na nossa vida o fruto do Espírito. E como a gente viu os temas da semana passada, hoje a gente começa na benignidade, né? Nós precisamos pedir ao Espírito Santo nos ensinar a ser benignos. Esse estudo é do pastor Davi Moreno, e o pastor Davi Moreno é bastante pedagógico e didático no nosso estudo, você vai perceber, né? Ele vai dizer assim, o Espírito Santo precisa aprender a ser benigno. E a benignidade é um toque milagroso. É um vínculo misterioso do Espírito que torna a gente agradável aos outros. E torna os outros agradável a nós. A benignidade, irmão, ela quer o bem da pessoa. É diferente da bondade. A benignidade é uma intenção positiva quanto a alguém, né? Eu ia usar a expressão contra alguém, mas é quanto a alguém. É uma expressão benigna com as pessoas. A pessoa pode estar chateada com você, pode estar vindo na cara com você, ela está brava com você, você fez um negócio para ela que ela não gostou, ou ela achou que você fez um negócio que ela não gostou, não interessa. Você quer o bem dela. Não é assim que a gente é com os filhos? Ele está chateado com a gente puxou a orelha, ele está lá no canto, achando ruim. Como é que você está olhando seu filho? Eu quero teu bem, rapaz, eu quero teu bem, menina. Né? Eu não estou fazendo isso porque eu quero ver você sofrer, ou ver você arranhado. Eu quero teu bem, eu quero benignidade. A intenção é a benignidade, é que aquilo seja uma promoção de bênção na vida da pessoa. E como falta hoje isso, na verdade? Esse fruto do Espírito. Cada um busca para si o que ele quer. Os coaches do dia de hoje estão ensinando a gente, você não pode ser bonzinho. E quando eles falam ser bonzinho, você tem que procurar primeiro o seu. Você tem que defender o seu. Você tem que defender aquilo que você quer, aquilo que você busca. O seu sucesso primeiro. É assim que a palavra de Deus diz. É assim que a Bíblia ensina. Agora, eu já falei algumas vezes para você. Esse pensamento não é novo. Esse é um pensamento grego, principalmente da classe estoica, da filosofia grega. O estoicismo pregava isso. Pregava a pirâmide de servitude, e aqueles que estavam embaixo da pirâmide serviam os que estavam em cima, e quem estava mais próximo do topo tinha maior entendimento daquilo que o Logos dizia, e era uma pessoa mais iluminada, e portanto não precisava de ser humilde. Tanto que a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, que ensina a humildade que há em Cristo,
Era um hino que era cantado por eles exatamente para ensinar a igreja gentílica a questão da humildade, que para eles era um assinte. Era uma ofensa falar em humildade para a igreja gentílica. Porque humildade é uma característica de quem não pode. É claro que o pobre tem que ser humilde. O que ele pode fazer? Não pode fazer nada. Tem que ser humilde mesmo. Tem que andar rastejando mesmo. Né? Mas não é essa classe de situação que a Bíblia ensina. E aqui Paulo vem falando sobre a benignidade. A benignidade muda a nossa maneira de aparecer diante das pessoas. Eu lembro o nosso pastor contando essa história que no Ministério do Belém a gente tem esse costume, né, de se cumprimentar com o ósculo santo. Né? Então a gente sempre dá um beijo no irmão, na irmã, né? A gente se cumprimenta com um beijo no rosto, né? É um costume nosso no Ministério do Belém e tal. Só que, se você vai para outros lugares do Brasil, isso não é muito comum, né? Principalmente um homem dar um beijo no outro, né? O negócio fica meio, né? Poxa, que negócio, esse macho tá me beijando aqui, né? E logo quando o nosso pastor chegou na Flórida, ele, muito sorridente, os irmãos conhecem ele, muito sorridente, muito amigo e tal. Chegou no final do culto, tal, abraçou o irmão, deu um beijo nele, o irmão ficou olhando para ele assim. Não, poxa, não, assim não, tem alguma coisa errada nesse homem, né? E foi vendo, né, o sorriso do pastor, a maneira do pastor lidar com as coisas. E ele falava para os outros irmãos, falava assim, tem alguma coisa errada nesse homem aí. Ninguém é bom assim, não. Tem alguma coisa desse homem aí, cheira bem não. Esse negócio de ser aí bom com a gente e tal, não, isso aí tem alguma coisa errada. Algum tempo passou, que esse irmão chegou pro pastor e falou assim, pastor, eu fiquei esperando o senhor pisar na bola e tal. Não aconteceu não, até hoje. O senhor continua sendo uma bênção e tal, né? E sou muito agradecido a Deus pela vida do senhor. E falou pro pastor, falou assim, o senhor foi o primeiro homem que me beijou. Eu nunca recebi um carinho assim, de pai, de amigo. Mas a intenção do começo é sempre essa, benignidade. É plantar na vida da pessoa, que ela entenda que a sua intenção para com ela é boa, é benigna, né? A igreja de Corinto não faltava os dons do Espírito Santo. Eles profetizavam, eles falavam em novas línguas, eles tinham lá, curavam, era uma coisa extraordinária a igreja de Corinto, era cheia de poder, mas faltava o fruto do Espírito. Eles viviam em contenda, viviam em briga. O pastor costuma falar que a igreja de Corinto era a igreja com todos os dons e com todos os defeitos. Só tinha problema lá, a situação era difícil. O pessoal ia para o culto de manhã depois de voltar da gandaia, no templo de Diana, no sábado à noite. Eles iam lá oferecer culto a Diana, né? Que era um prostíbulo com 1000 prostitutas, e domingo de manhã estava na Santa Ceia, tomando ceia, né? E aí ele falou, não, gente, não é assim não, hein? Como é que vocês vão falar desse jeito? E aí ele fala, por exemplo, do caminho mais excelente. É interessante que o capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios é a continuação do 12. O 12 fala dos dons, e ele termina falando do 12 assim, olha, fica aqui comigo que eu vou te ensinar ainda um dom mais excelente. E aí ele começa a falar do amor, que é um dom mais excelente do que os dons do Espírito. E qual que é uma coisa que manifesta na benignidade? O amor. Essa intenção boa de querer o bem é aquilo que nós entendemos como que causa a ação de amar, porque amar é uma ação, né? É querer o bem, é agir para o bem, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, essa é uma coisa que suscita pelo Espírito como uma característica do amor na vida das pessoas, porque o amor ele é paciente e ele é benigno. O amor ele tem essa intenção benigna, né? Quem ama quer o bem do outro. Você quer ver um relacionamento que está, por exemplo, em divórcio, ou então está partindo por divórcio, que não tem mais volta, quando a intenção do bem da outra pessoa acabou. Quando já não se quer mais o bem do outro, quando já se busca a maldade, o machucar, o ter certeza que aquilo fere, é muito difícil voltar atrás de um relacionamento como esse. Porque ele já acabou, ele já está nessa metástase aí da malignidade.
Outra coisa que nós precisamos de observar aí na parte B é que o Espírito Santo, ele nos ajuda a ser bondosos, né? Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E a bondade como fruto do Espírito é muito singular, vem do grego agatosune, né? Que vem de ágatos. O termo tem uma conotação moral, é o princípio de dar e receber ao outro. William Hendrickson diz que a bondade é a excelência moral e espiritual de cada descrição criada no Espírito. Então, quando a gente fala que isso é bom, é porque aquilo, o fruto daquilo, gera benefício. Gera benefício. E aqui está uma questão muito interessante, né? Jesus falando assim, ó, vocês sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Então fazer aquilo que é bom, nem sempre é a característica do benigno. Ok? Tem gente que faz bondade que não é benigno. Político em época de eleição, irmão, faz bondade ou não faz? Rapaz, mas você vai lá principalmente na região norte, nordeste do país, né? O que o pessoal faz lá em outros lugares também, né? Em outros lugares também. Como as pessoas fazem bondade, né? No interior de São Paulo, então, o negócio é milheiro de tijolo, né? Dá 1 milheiro de tijolo, dá 50 sacos de cimento, né? Mas a intenção da pessoa é benigna? Nem sempre. Não vou dizer que sempre é maligna, mas nem sempre é benigna, né? Por diversas vezes o que a pessoa está pensando é na eleição e no cargo eletivo que ela vai ter. Ela está falando aquilo ali, mas aquilo é uma bravata. Aquilo é o mínimo que ela pode fazer para garantir que você se sinta de alguma forma, né, preso a votar ela no dia da eleição. Ela não quer nem saber se aquilo realmente é uma coisa que representa alguma coisa boa para você. Agora, quem é benigno no fruto, a atitude dele vai ser sempre uma bondade. Ele vai fazer coisas boas. Ele vai buscar dar a boa dádiva. Ele vai buscar fazer aquilo que é bom, né? Não podemos impedir que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos nela. Isso quer dizer também que o nosso pensamento precisa ser assim. Nós precisamos aprender a pensar naquilo que é bom. Deixa eu dar um exercício para você. Já foi capturado por uma sequência de pensamento? Eu já, algumas vezes na minha vida. Você está sentado e você começa a pensar numa situação e aquela situação toma absolutamente a sua mente. Você fica preso àquilo ali, né? Somente quando alguma coisa difícil está acontecendo, às vezes num relacionamento e tal, aquilo ocupa a sua mente de uma tal forma, né? Eu já falei isso algumas vezes, tinha uma época da minha vida que todos os dias eu ia trabalhar pensando que naquele dia eu ia ser demitido. Eu ia para o trabalho, eu falei assim, hoje eu vou ser demitido. Mas você pergunta para mim, por quê? Tinha alguma coisa que estava fazendo de errado? Não. Tinha algum tipo de corte na empresa, na igreja? Não tinha. Qual que era o problema? Existia um relacionamento com o líder de um departamento que não ia bem. Eu ia todos os dias para o meu trabalho, pensando como aquele mau relacionamento ia gerar uma discussão, que ia gerar um problema, que ia culminar com a minha demissão. E eu passava 40 minutos do meu trajeto de casa até o trabalho, pensando que aquele dia seria a minha demissão, pensando na maneira como eu ia discutir, como é que é a cadência da coisa. Isso é loucura, isso é insanidade absoluta. Mas tem muita gente que o pensamento dela é assim. Ela vai pensando no cenário pior, no cenário pior, no cenário pior, no cenário pior. Não, porque aí vai acontecer isso, e aí isso vai desencadear isso, e aí já, meu amigo, já vamos chamar de terrorista, vamos jogar lá em Guantánamo. Ou então já vão, sei lá, aí aparecer na rua um carro, aí vai me atropelar e tal, e aí acabou. Vai de mal a pior, vai de mal a pior, vai de mal a pior. Ei, pensa naquilo que é bom. Pensa naquilo que é bom. Ganha de volta. Olha para mim. Entenda isso, pelo amor de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda isso.
capture os seus pensamentos, levam eles cativos a Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Sabe o que é levar cativo? Você sabe o que é levar cativo? Levar cativo é levar preso. Levar preso é você colocar algema. Algema os seus pensamentos a ficarem olhando para Jesus. Sabe uma coisa que a polícia faz aqui direto? Mas a polícia faz direto. Você pode ver qualquer tipo de batida da polícia, eles fazem isso. Principalmente se é uma situação que eles vão ter que verificar o que a pessoa é. Eles tiram dentro do carro a pessoa, ok? Sentam na guia com a algema e a pessoa olhando para cima. Só não tem para onde ir. Ela está completamente ali capturada. Ela não tem como levantar e sair correndo. A polícia está do lado, está lá olhando ela. Ela tem que estar ali completamente cativa, disposta. Aquilo que o policial está falando. É isso que Deus quer que a gente faça com os nossos pensamentos quando pensar aquilo que é bondade. Em todas as circunstâncias da vida. O nosso pensamento tem que ser bom. Isso é coisa do fruto do Espírito. Olhar uma situação contrária e pensar, o que pode sair de bom isso aqui? É por isso que hoje eu coloquei para você aí uma frase do nosso pastor, que ele pregou isso, essa frase é antiga, ele pregou acho que uns 6 anos atrás essa mensagem na nossa sede. Ele falou assim, irmão, o mundo está pensando que o mundo está em caos, vai tudo acabar. O crente está pensando naquilo que é bom. O que é bom? Jesus está voltando. A igreja está sendo abençoada. Os irmãos estão em prosperidade. Deus está abrindo uma porta. Alguma coisa boa está para acontecer porque Deus é sobre a nossa vida. O inimigo está furioso, Deus está preparando uma bênção. Pensar no que é bom. Isso não é pensamento positivo. Isso é pensar segundo a palavra. Isso é viver na perspectiva da palavra de Deus. É andar no caminho da palavra de Deus, né? E aí esse pensamento bondoso vai fazer com que você expresse palavras bondosas. Irmãos, tem uma coisa difícil na convivência com o cristão. É o cristão que só fala a fé. Tudo que ele fala, irmão, tudo que ele fala é maligno. Sabe, tem uma coisa ruim, tem uma situação ruim, tem uma pecha ruim. Tudo que ele abre para falar a boca, o negócio é, sabe, quebrado, é arranhado. Né? Tá bom, irmão? Tá bom, né? Depende do que, né? Irmão, mas a vitória é maior, irmão. É quando chegar, né? Se um dia chegar, né? Se eu estiver vivo ainda quando chegar. É fé, irmão. É tristeza, né? Ô, irmão, e aí? Como é que tá o trabalho, irmão? Sei lá se vai ter trabalho amanhã. Eu trabalhei hoje, né? Mas amanhã a gente não sabe, uma coisa não é positiva, não é bom. Sempre aquela palavra negativa, né? O mundo está indo de mal a pior. Jesus disse no capítulo 6 de Lucas, o homem bom do seu bom tesouro do coração tira o bem. E o homem mau do seu mau tesouro tira o mal. Porque a boca fala o que o coração está cheio. Se o pensamento, se o arrazoar interno é maligno, como é que você espera uma palavra positiva para o lado de fora? Se você já fez uma determinação maligna sobre alguém, sobre algo, sobre uma linha de pensamento, sobre uma conduta, sobre um irmão, sobre a família, como é que você acha que isso vai se manifestar no mundo lá fora? Não vai ir bem. Não vai bem. As coisas vão se afastando, as coisas vão se deglutindo, né? Deglutindo, vai uma comendo a outra, vai uma acabando com a outra. A hora que você vê, você fica com a sua inteira disponibilidade só situações negativas. E esse é um dos principais motivos, irmãos, da depressão. Deixa eu dar uma coisa para você. A depressão, ela é uma doença psicossomática. Ela começa nos sentimentos, nas emoções, e ela se manifesta na carne. Por diversas vezes, ela é uma doença psicossomática que ela começa nas emoções que são engatilhadas, que são disparadas pelos hormônios.
O hormônio baixa, tem uma diferença no hormonal, etc. Isso acontece em várias fases da vida. E isso causa em você uma emoção negativa. E essa emoção negativa vai causar em você outros problemas por conta da emoção negativa. Então é um ciclo vicioso, principalmente quando ela é de ordem fisiológica, quando a depressão é de ordem fisiológica. Agora, você tem controle sobre o que você pensa, que você fala. Você tem controle sobre o que você pensa, que você fala. E quando eu falo que você tem controle, é o seguinte: você não pode evitar que um pensamento suba à sua mente, mas você pode evitar dar continuidade àquele pensamento. Você não pode controlar o seu subconsciente. Não, jamais vou pensar isso. Pensei. O que eu vou fazer com aquilo? Eu vou favorecer aquela linha de pensamento, eu vou enriquecer aquele pensamento com detalhes, vou ajudar aquele pensamento a formar uma linha de raciocínio completa e depois expressar, ou eu vou parar ele na raiz. É com a gente. E o Espírito Santo de Deus está chamando a nossa atenção nessa noite para dizer que Ele quer ser o seu parceiro nessa guarda da sua mente. Para que você pense coisas boas. Para que você fale aquilo que é bom. O Espírito Santo quer ser seu companheiro nisso aí. Ele quer te ajudar a fazer isso aí. E se eu fosse você hoje, eu falasse assim: Espírito de Deus, olha, tá bom, então estamos juntos aqui. Eu e o Senhor, vamos juntos então. Não me deixa seguir nesse mesmo pensamento, nessa mesma ideia. Né? Para a glória do nome de Jesus. E aí faz com que você expresse palavras bondosas e aí você vai agir com bondade. Porque aí você vai agir debaixo do pensamento da benignidade. Você vai fazer o bem porque o bem é bom. Olha a história do bom samaritano. O bom samaritano, ele agiu com bondade porque ele olhou para aquele homem na beira do caminho e ele falou assim: esse homem está aí de certo, ele fez alguma coisa. Olha o pensamento mal. Esse homem está aí na beira do caminho, de certo, ele mereceu estar aí, né? Porque uma pessoa que não fez alguma coisa não estaria numa situação dessa. Deus não permitiria a pessoa passar por isso. Quantas vezes isso não acontece? De certo, o que aquele irmão está passando lá é porque ele plantou isso aí. É porque ele fez isso aí, sabe? Essa luta que ele está passando é porque ele causou isso na vida dele. O bom samaritano não quis saber. O bom samaritano falou assim: de certo ele estava mostrando as joias dele aí tomou, né? Agora, meu amigo, tem que dar. Não quis saber. Tomou aquele homem do meio do caminho, levou até a estalagem e deixou pagou pelo cuidado dele e deixou ainda mais. Se ainda ele gastar mais, tá aqui. Outra, se ficar faltando alguma coisa, na volta eu pago. Bondade. É por isso que a comparação do bom samaritano é do Senhor Jesus Cristo. Ele é o estrangeiro que cuidou de nós. Teve que vir alguém de fora. Isso às vezes acontece na igreja. Tem que vir alguém de fora para levantar alguém que está caído no meio, porque às vezes aquela pessoa causou tanta situação. Irmão, eu nunca esqueci dessa lição do Dr. Johnny Ramirez Johnson. Aqui vai um token para o senhor. Dr. Johnny Ramirez Johnson estava em classe e ele falou assim: olha, vamos falar um pouquinho sobre amor na igreja? Vamos lá. O que Paulo fala em Coríntios a respeito do amor uns com os outros na casa de Deus? Nós devemos amar uns aos outros e tal, né? Lembra que ele fala sobre os membros do corpo e a atenção aos membros do corpo? Ele fala assim: os membros mais nobres, eles ficam descobertos. Né? Os membros mais nobres, você não coloca nada em cima da mão, do rosto, fica descoberto. Desaparecem, né? Agora, os mais vergonhosos, aqueles que a gente não tem nem condição de mencionar aqui em uma lição, porque pode ser lidado inclusive no vídeo, no YouTube, como um palavrão que eu estou falando, se eu falar alguns membros aqui. Mas esses que são menos nobres, são vergonhosos, é onde a gente coloca mais roupa, não é? Onde a gente cobre com mais roupa. Os maiores layers de roupa, as maiores camadas de roupa estão por cima daqueles membros do corpo que são mais vergonhosos, não é verdade? Pois é. Sabe o que Paulo está querendo dizer? Que naqueles membros da igreja que nos causam mais vergonha é onde a gente cobre com mais amor. É o que a gente faz mais bem. É o que a gente toma mais cuidado.
Porque é o lugar onde a infecção é mais fácil, onde o odor incomoda mais. Então o que a gente faz? A gente limpa com mais frequência, a gente toma cuidado com mais frequência, a gente trata com mais frequência, e qualquer problema fisiológico e de ordem médica nesse lugar, é o lugar que a gente corre mais rápido para tratar, porque a infecção dali é terrível. E Paulo está falando disso na igreja. Na igreja. Agora, é bonito pensar assim, não é? Difícil é fazer, mano. Difícil é cuidar daquele casca de ferida que faz raiva em você. Que deixa você arrancando os poucos cabelos da cabeça que você tem, né? Aí é difícil. Mas a palavra de Deus nos ensina: haja com bondade, pense nas coisas boas. Ah, pastor, mas a pessoa pense bom. O que tem de bom ali? Ali não tem nada de bom, então muda os seus olhos, vai orar, para Deus lhe mostrar o que tem de bom. Porque quem está ruim é você. Se você não consegue ver nada de bom, quem está ruim é você. Pastor Vasconcelos, ele contava a história, finado pastor Vasconcelos, foi durante muito tempo vice-presidente do nosso ministério. Um grande homem de Deus, uma calma, simpatia que era incrível. E o pastor Vasconcelos, ele falava que tinha um sujeito que, sabe, não falava mal de ninguém. Tudo ele falava bem, tudo ele tinha uma coisa positiva para falar, tudo ele tinha um negócio bom para falar e tal. Aí um dia que passou na rua tal, viu um cachorro morto, falou assim: você fala tudo de bem, né? Você fala todas as coisas boas, né? E esse cachorro morto aí? Diz que ele olhou, dente bonito, né? O cachorro tava com os dentes abertos. Tá bom, então se você só fala coisa boa, só coisa boa, eu não quero falar mal de ninguém não, então tá bom. Então o diabo, sujeitinho trabalhador, né? Tira a coisa boa, observa aquilo que é bom. Diz que todo homem tem que ser recebido com ação de graça, a palavra de Deus diz. Os gentios tinham causado coisas extremas aos judeus, mas Deus mandou um sonho para Pedro e falou assim: recebe com ação de graça. Bom, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E aí vem a próxima parte, que o Espírito Santo nos inspira a ter fé. E a fé como fruto do Espírito é fidelidade, veracidade, confiabilidade. É uma graça essencial na vida cristã, é uma entrega sincera e completa a Deus, é a atmosfera espiritual que devemos viver, é a dependência diária e a consciência da ajuda divina, é a pessoa ser fiel a Deus. O fruto da fé é sempre ligado a Cristo, porque ninguém pode lançar outro fundamento que não foi posto, o qual é o Senhor Jesus Cristo. A fé é a virtude específica que mantém um contato contínuo com Cristo, dependendo dele, descansando nele. E aí Paulo fala assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. A fé então é uma chave que abre as portas do céu ao nosso favor. É por isso que nós precisamos de andar, né, com fé, em fidelidade. E olha uma coisa bonita que a fé faz, né? Está aqui justamente no serviço, né? Sirva com fé. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. A fé, ela faz com que você ande com fidelidade a Deus, porque lembra que ela é a prova das coisas que não se veem? Deixa eu dar um cenário para você aqui. Você já foi funcionário alguma vez na sua vida? Eu já fui, sou até hoje, né? Sou funcionário. Funcionário do Senhor nosso Deus, funcionário do Ministério do Belém, funcionário do Espírito Santo de Deus no trabalho dele. Eu sou funcionário, sou empregado. Eu estou aqui como servo, né? Eu não estou aqui para determinar meu dia, determinar minhas horas. Eu estou aqui com meu dia e minhas horas determinadas. Você vai entender. Quando o patrão está te olhando, a sua conduta no trabalho é melhor ou pior? Melhor. Quem fala para mim, não é a mesma coisa. Você arruma um uniforme. Você vai ver se o negócio, você vai ver se você não esqueceu nada. Você vê um patrão, você começa a lembrar se alguma coisa que ele te disse da última vez que você viu ele, você faltou em fazer. É verdade ou não é? Sabe o que está falando aqui? Sirva com fidelidade. E na questão da fé, dessa
coisa de que a prova das coisas que não se veem, seu patrão está te olhando o tempo todo. Sirva com fidelidade. Sirva como se os olhos dele estivessem sobre você o tempo todo. Lembra aquela passagem? Ide por todo mundo, Mateus 28. Né? Portanto, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele fala assim, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você já parou para pensar nesse texto do começo? Eu gosto de falar para você dele, né? Lembra? Que ele fala assim para os discípulos, olha, todo poder o Pai me deu nos céus e na terra. Lembra os discípulos que chegam nele na Galileia, finalzinho do capítulo 28, último capítulo de Mateus. Alguns adoram, mas outros duvidam. Jesus fala assim para eles, olha, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Ou seja, não interessa se você crê, se você não crê, quem manda em tudo sou eu. É Jesus falando. Eu sou quem manda em tudo. Portanto o quê? Eu sou quem manda em tudo, eu vou dar uma ordem para vocês agora. Qual que é a ordem? Ide por todo mundo. Pregar o evangelho a todas as criaturas. Qual que é a ordem que Jesus está? Olha, vai lá, ganhe dinheiro, seja general de Deus na terra, faça emprego. Não, ide por todo mundo, pregue o evangelho. Essa é a ordem de Jesus. Ok? E eis que estou convosco todos os dias. Sabe o que é o eis que estou convosco? Eu estou observando você. Eu estou checando como é que está seu trabalho, como é que você está levando a ordem que eu dei. A gente gosta do eis que estou convosco todos os dias, porque é um eis que estou convosco de bênção. Claro, para o servo fiel isso é uma bênção. Para o servo fiel, irmão, ter o chefe dele com ele é uma bênção, o chefe vai ajudar. Lembra dos profetas que estavam na escola de profeta de Eliseu? Quando o machado caiu na água, a melhor coisa que tinha era o que é? O chefe dele estava lá. Ô meu senhor, o machado caiu na água e ele era emprestado. Eles foram para o chefe. Aí o que o chefe fez? Fez o machado flutuar na água. Porque tinha solução. Para quem tentar estar trabalhando com fidelidade, a melhor coisa é ter o chefe junto, é ter o senhor junto, é ter o patrão junto, é ter o dono junto. Ele está feliz, ele está trabalhando com fidelidade, porque ele sabe que ele está sendo observado. E como ele está sendo observado, e ele está sendo fiel, ele sabe que ele vai ouvir: entra, servo bom e fiel, no gozo do teu Senhor. E é isso que ele quer ouvir. Então você trabalhar, você viver com o fruto do Espírito da fidelidade, é essa consciência no Espírito Santo de Deus, que Deus está lhe observando. Ele não está lhe observando para diminuir, ele está lhe se observando para lhe levantar, para lhe ajudar a fazer o que você deve fazer, para a glória do nome de Jesus. Ele que, por exemplo, na hora de dar uma bronca nas crianças, nos filhos, te ajuda. Ele, por exemplo, que na hora de você virar a mesa dos vendilhões, está lá com você, te incentivando, te ajudando, para você ter fidelidade no que você está fazendo. Porque tem muito funcionário que é assim: olha, eu vou fazer isso agora porque o patrão não está aqui. Mas se ele estivesse aqui, eu não ia fazer assim não. Não é um servo fiel. Não serve com fidelidade. O fruto do Espírito da fidelidade não nasceu. Olha, eu vou fazer isso aqui agora, mas olha, por favor, não fala para o patrão que eu fiz assim. Ele não é fiel. Ele é infiel. E um sujeito desse na nossa empresa a gente não admite, é verdade não. Um sujeito que você deu uma ordem, que você estipulou uma maneira de trabalho, e na hora de trabalhar ele trabalha diferente, meu amigo, você não quer um funcionário desse. E por que Deus quer um servo desse? E por que Deus tem que admitir um servo assim? Que é infiel. Que ele ouve a instrução, mas ele fala assim: o patrão quer desse jeito, mas eu tenho o meu jeito de fazer. Estou lembrando aqui de uma história. Tem um pastor da nossa igreja, é o nosso vice-presidente hoje, pastor Ismael Aguiar. O pastor Ismael Aguiar trabalha com low voltage, cabo estruturado de rede, de cabo de vídeo, né, de coaxial e tal. Eu trabalhei com ele por um bom tempo. E trabalhava com a gente um irmão colombiano, Tico, né? E o Tico era uma figura de outro mundo, né? E uma vez ele chegou lá e tal, pro Tico, falou assim: Ticão, você vai descer o cabo aqui, vai colocar ali embaixo ali o plate, desce o cabo, bum, dano. Dava o cabo certinho, o jeitinho dele.
Aí o Tico olha assim, não, Ismael, não vou fazer assim não. Tico, desce o cabo, coloca o plate ali embaixo e termina o cabo. Não, Ismael, não vou fazer assim não, muito difícil, não quero não. Tico, desce o cabo assim aqui, eu tô mostrando pra você, rapaz. Sim, Ismael, mas eu não vou fazer assim, não vou fazer assim. Aí o Ismael virou pra ele e falou assim, então faz o seguinte, Tico, sexta-feira faz um cheque pra mim então, ué. Porque o patrão é você, meu amigo. É você que tá mandando aqui, né? Você admite um funcionário assim? Mas você quer que Deus admita um servo assim. Que ele fala assim, olha, tá aqui a instrução, ó, olha, você vai fazer assim, assim, assim. Aí você fala, não, Deus, não é assim não. Assim não acho. Não, mas a instrução é essa aqui, ó, tô te dando. Não, sim. O salmista disse, o Senhor procurará os fiéis da terra. Quando ele procura, será que ele me acha? Será que ele acha a mim trabalhando com fidelidade? Será que ele observa a minha vida andando com fidelidade? Os relacionamentos que eu tenho, naquilo que Deus me entregou para fazer, será que ele me enxerga andando com fidelidade? E por fim, e aqui eu acho que o pastor Davi assim acertou na veia, um dos temas que eu mais gosto da Bíblia. Espírito Santo me ajuda a ser manso. E como a gente entende mansidão errado? Mansidão pra gente é um cara bobo. Mansidão pra gente é um caipirão. Não sei. Para nós isso é manso. A Bíblia fala que durante o tempo em que Arão e Miriam se levantou contra Moisés, não havia homem na terra mais manso que Moisés. E Moisés matou gente, hein? Mas não tinha sobre a terra um mais manso que Moisés. Por que Moisés era manso, então? Porque a mansidão, irmãos, é uma marca da humildade. A mansidão é uma marca da humildade. Sabe que uma das coisas mais legais da mansidão é que a mansidão olha alguém fazendo mal e fala assim, não, eu não quis dizer isso aí. Como assim que a pessoa acabou de falar? Não, é que a pessoa está cansada, a pessoa está... Não, mas eu vi. Ele quis matar você. Não, tudo bem, ele quis mesmo, mas é porque está nervoso. Mas meu amigo, você não está... Mas é circunstancial. Davi, o rei, olha, Deus entregou na sua mão. Eu vou fazer coisa para o ungido do Senhor, não. Mas ele vai te matar, vai capaz mesmo disso acontecer, mas manso, humilde. Sabe, ele entende que tem mais coisa do que a personalidade dele envolvida. Tem mais coisa do que, não, a minha pessoa. Não, é a situação, a pessoa está nervosa, né? Quando Jesus fala assim, Pai, perdoa porque não sabe o que fazem, é uma marca da mansidão de Jesus. Deus, olha, Pai, eles não entendem que eles estão maltratando o seu filho. Se eles soubessem que eu sou teu filho, eles não iam fazer isso agora. Então perdoa. Perdoa porque eles não têm consciência do que realmente está acontecendo. Isso é mansidão, uma humildade. Humildade é ser honesto a respeito de si mesmo. E aqui é uma das coisas mais interessantes, né? A gente geralmente coloca humildade, a pessoa que é humilde não fala que é humilde, né? A gente fala, tem essa expressão, né? E onde a gente achou isso aí? Dessa coisa a gente entende que a mansidão, a humildade é uma autocomiseração. Não, quem sou eu? Não imagina, não coloque os olhos sobre mim, não é isso, isso não é humildade. Isso é humildade. Muitas vezes é da hipocrisia. Que a pessoa se acha muito, mas fica com... Não. Jesus falou o seguinte, olha, vocês me chamam de mestre e senhor e eu sou. E aí ele fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas se ser humilde não pode falar que é humilde, Jesus falou assim, eu sou manso e humilde de coração. Aprende de mim, não aprende de outro não, de mim. Humildade é ser honesto a respeito de si mesmo. E qual que é a honestidade a respeito de si mesmo? Primeiro, é que em valor a uma outra pessoa, eu não tenho um valor maior do que a outra pessoa. E que se eu estou tratando uma questão de trabalho, existe função. Então não preciso de me achar nem mais nem menos. A função dela é uma e a minha outra.
Se eu estou numa função diferente dela e a minha função inclui dar para ela as diretrizes do que ela precisa de fazer, eu não preciso de me deixar exaltado por isso. É só minha função que é diferente. Mas isso é no trabalho, na família é a mesma coisa. Os meus filhos não são mais importantes do que eu, e eu não sou mais importante do que os meus filhos. Agora, a minha função é educá-los. E eu preciso garantir que isso aconteça. Inclusive, educá-los de uma maneira que eles entendam que a questão das funções da vida é uma hierarquia que eles precisam respeitar o resto da vida. E ser manso e humilde quanto a isso. Na igreja, muito mais. No mercado de trabalho, muito mais. Quando você vai fazer negócio, muito mais. A mansidão nos negócios é aquela que te coloca numa característica que uma oferta, ou um preço, ou um valor não é uma ofensa, é um negócio. Isso é uma coisa que, assim, a gente entende que a cultura americana entende um pouquinho melhor que a brasileira. Quando você tem uma ideia no trabalho no Brasil e outra pessoa tem uma ideia no trabalho no Brasil, geralmente, quando as ideias são diferentes, acaba em desavença na empresa. Não, porque ele quis fazer isso e eu quis fazer assim. Os americanos são muito assim, não. Os americanos falam assim, a minha ideia é essa. Eles brigam pela ideia. Não, mas isso aqui vai dar errado, não sei o que e tal. Mas é a ideia. Terminou a ideia? Não. Vamos lá, meu amigo. Vamos. E aí? A gente vai jantar junto hoje lá? Já falou com a esposa? São amigos. Que ideia? Isso é uma expressão da mansidão. Não entenda a mansidão como uma pessoa que ela não se altera. Então, não, irmão. Ela sabe o lugar dela. Eu queria que a pessoa que me disse isso a primeira vez tivesse colocado na vida dela para ela aprender. Ele falou assim, esse irmão: olha, na vida é muito importante saber quem você é. Não é? Mas é muito importante também você saber quem você não é. Já parou para pensar nisso? Ah, eu sei quem eu sou, mas você sabe quem você não é? Como é que se aplica isso? João Batista. João Batista falou assim: eu sou a voz que clama no deserto. Uau! Livro de Isaías está sendo cumprido na minha vida. Uau, João, você está achando a última Coca-Cola do deserto. Exatamente isso, eu sou o último profeta do Antigo Testamento. É isso mesmo, eu sou a última Coca-Cola no deserto, sou eu mesmo. Esse era o João. Eu sou a voz que clama no deserto. Eu sou aquele que prepara o caminho do Senhor. Quando vem Jesus, desse aí eu não posso nem desamarrar a sandália. Olha, ele vem, aquele que é depois de mim é antes de mim. É importante que ele cresça e eu diminua. João Batista sabia quem ele era, mas ele sabia quem ele não era também. Ele sabia que ele não era o Messias. Isso é humildade. Eu sei qual que é o meu contexto, eu sei qual que o meu contexto não é. Eu sei onde para o limite da minha liderança. Eu sei onde para o limite da minha abrangência. Tem muito ministério aí hoje no mundo, inclusive agora para os crentes, se você estiver me assistindo. Tem muita gente aí no mundo que ele pensa que o ministério dele é um ministério global e ele é pastor do mundo. Ele está sendo... não, eu vou entrar em todos os lugares e tal. E tem lugar que você não entra. Não é para você. Não é para você lá. Não é uma terra para você. E eu tenho casos e casos e casos de pastores, de ministérios, de denominações que tentaram entrar em lugares que Deus disse não. E a pessoa insistiu e deu ruim, irmão. Mas deu ruim feio. Por 20 anos, um exemplo do nosso ministério, que a gente busca isso de uma maneira muito veemente. Por 20 anos, mais de 25 anos, nós temos a missão nos Estados Unidos, esse ano fazendo 30. Mas por 26, 25 anos, a gente nunca entrou em Portugal, na Europa. E a gente fala português, gente. Por que não entramos em Portugal? Por quê? Porque o nosso pastor entendeu que Deus não nos tinha dado Portugal. Existia um acordo entre as lideranças maiores das convenções do Brasil e de Portugal, que Igreja Assembleia de Deus brasileira não poderia abrir em Portugal. Ué, mas está cheio de igreja brasileira em Portugal. Mas não nossa. Por quê? Porque nós respeitamos que a liderança concordou que Portugal não era para entrar. Então nós não entramos. Quando as lideranças conversaram de novo, falaram assim: ok, vocês podem abrir em Portugal agora. Abrimos, já estamos com 2 congregações lotadas, estamos na 3ª, em 2 anos. Deus não tinha nos dado, agora nos deu. Quem nós somos e quem nós somos? Mansidão, irmão.
Olhar no seu contexto e perceber quem é que eu vou servir debaixo aqui. Quem é que manda aqui. Qual que é a autoridade que eu tenho que estar debaixo aqui no lugar. Quem é a pessoa? Não tem problema não. O que eu não quero, irmão, é estar em maldição. Colocando a mão naquilo que não é para mim. Falando aquilo que não é para mim. Vivendo aquilo que não é para mim. Porque aí também eu vou tocar em coisas que também não eram para ser para mim, agora vão ser. Em situações que não era para mim me envolver e agora eu vou ter que me envolver. Jesus estava falando em Mateus: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É muito difícil descer ao vale da humilhação, pois a descida é íngreme, acidentada, mas uma vez alcançada é muito produtivo, fértil e bela. Vejamos algumas características visíveis no caráter do crente manso. Já estamos terminando já. A primeira coisa, ele é aberto e acessível. Ele é dócil no trato com seus pares. Não é que ele é uma pessoa que não se ira, mas ele é dócil. Ele é uma pessoa que, quando você vai conversar com ele, ele é benigno, ele quer bem. Ele pergunta como é que as pessoas estão, ele se interessa pelo bem das pessoas, Ele é sensível. Todo coração cristão deve ser nobre e sensível. Entender que a pessoa está passando por uma dor, uma situação. Lembra que eu acabei de falar para você? Essa pessoa te ofende, ou ela fica ofendida com você, e você começa a pensar: será que eu não fiz alguma coisa? Será que eu não falei alguma coisa que causou isso? O manso tenta se colocar: será que essa palavra aqui, da maneira como ela foi colocada, não foi isso que trouxe essa raiva? Será que não foi isso que eu causei? Senta ali, meu irmão, fazendo favor. Será que não foi isso que eu disse? Ele é capaz de trabalhar em equipe, o manso. O manso sabe que ele não faz nada sozinho. Ele não faz nada sozinho. Ele não consegue produzir um côvado a mais na vida dele. Ele não consegue transformar um cabelo branco em preto. Ele precisa de alguém para ajudar ele a atingir. Ele sabe que precisa das pessoas. Bom, a maior mentira que o diabo contou para muita gente foi ele falar: você não precisa de ninguém. Você não deve satisfação a ninguém. Não, aonde está na Bíblia, irmão? Aonde? Está falando que cada alma vai dar conta de si mesmo, inclusive do jeito que tratou os outros. Inclusive da maneira como viveu em comunidade. A salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. A alma de cada um vai dar prestar conta, mas inclusive da maneira como nós tratamos o nosso próximo, o nosso irmão. Não se engane. Tem muita gente nisso aí, mas enganada, assim, feio. Não, é só eu e minha família e acabou. Não, irmão. Não. A igreja do Senhor Jesus Cristo está junto com você, Ele aceita edificação. Que uma das coisas mais importantes, irmãos, no mercado de trabalho hoje é achar alguém que seja teachable, que queira aprender. Alguém que possa ser discipulado. E se no mercado de trabalho é assim, irmão, na igreja então... Jesus, como é difícil. Crente que já sabe de tudo. Gente que já sabe, já pode todo o problema. Todo o poder o Pai me deu no céu e da terra. Já sabe resolver tudo. Tudo ele sabe como é que funciona. Tudo ele sabe como é que é. Tudo. Liderança tem uma ideia, não, mas a ideia dele é melhor, a situação dele é melhor. Eu estou dizendo que as pessoas não têm ideia. Inclusive, aquele que está na frente tem que ser também teachable. Alguém chega com uma ideia boa, vamos aplicar. Como é que a gente aplica essa ideia na visão do ministério? Como é que a gente faz isso juntos? É uma ideia boa local? Como é que faz para mim trazer isso na nossa próxima reunião de líderes maiores? Trazer essa bênção que o irmão falou para a gente abençoar o ministério do Belém inteiro. Como é que a gente faz isso? Entender que existem essas questões de você ser ensinável. Que inclusive, irmão, tem marcha ré. Eu falei esses dias atrás pro irmão. Falei: olha, meu amigo, meu carro tem marcha ré. Se eu falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa que ofendeu alguém, coloco marcha ré e volto. Desculpa, meu irmão. Errei. Tropecei.
Desculpa, eu quero que a gente se ande bem, ande vivo, ande feliz. Né? Está incondicionalmente entregue a Deus. Aqui é uma coisa do manso. O manso fala assim, eu estou na mão de Deus. E aqui mais uma vez que eu volto lá em Moisés. Moisés veio aquela ofensa dos irmãos. Como é que Moisés falou o seguinte? Moisés não falou nada. A Bíblia fala, Deus ouviu. O manso, ele sabe que ele está na mão de Deus. Se foi ruim mesmo, é Deus que vai colocar a mão disso aí. Eu não vou botar a mão, não. Quando os irmãos de José, cheguei lá de novo, né? Fazia tempo que eu não falava do José. Quando os irmãos de José cercaram ele para falar aquilo que você sabe, foram pedir perdão para ele e tal, né? Olha, não faz mal para mim, para nós, pelo amor de Deus, José, o pai morreu e quando o pai morreu ele falou para você não fazer mal contra a gente e tal. Não tem lugar nenhum que, até mesmo que Jacó tenha sabido, né? Sabido, né? Soube, que Jacó soube. Não está nem lá no Gênesis que Jacó em qualquer momento soube o que os irmãos dele fizeram com José. Sabia que existe uma grande probabilidade de Jacó ter morrido sem saber que os irmãos fizeram com José? Vai na Gênesis. Não tem nenhum momento que os irmãos... vamos fazer uma reunião em família aqui, pai, sabe o que foi? A gente vendeu José. Não tem isso. Tanto que Jacó quando dá uma lição e faz entrega uma bênção meio esquisita, quase uma maldição lá em cima dos filhos dele que ele tirou a herança, ele não fala sobre o caso de José. Quando ele vai dar a bênção de José, os flecheiros lhe acertaram, mas o seu arco foi mais forte. Contaram uma história para José, para Jacó. E agora chega lá no final, o pai antes de morrer falou para você não fazer nada contra nós. Conversa. Mas sabe qual que é a resposta de José? Acaso estou eu no lugar de Deus? Eu estou no lugar de Deus agora? Para dizer o que vai acontecer com vocês? E aí ele fala, olha, vocês bem tentaram mal contra mim, ou seja, eu não sou uma pessoa alienada não, tá? Eu vi. Mas eu vou fazer o quê? Se Deus transformou todo esse mal em bem. Se por mais que a procura de vocês for fazer uma maldade, olha só o que Deus fez. Manso, irmão. Eu sou uma pessoa mansa. E ele fala assim, e o produto do resultado de tudo que aconteceu foi o benefício para vocês e para os seus filhos. Deus fez isso para conservar um povo grande na terra. Agora, eu vou cuidar de vocês e dos vossos filhos. Isso é mansidão, irmão. Isso é uma coisa que o Espírito Santo de Deus causa na nossa vida. Olha, se esse pensamento e se esse coração se espalhar por essa cidade de Torres, pelos nossos irmãos brasileiros aqui, irmão, eu acho que a gente vai ter que falar para Rabina que esse lugar aqui não é para nós não. Tá pequeno. Porque o que edifica a igreja, irmãos, é esse amor espalhado. Essa mansidão no trato, na conduta, na caminhada. É isso que faz a diferença. É aquele que o outro não causa agravo, não causa malignidade. E o bem é produzido, não através das palavras simplesmente, mas através da atitude, uma ação de vida dessa maneira. Eu convido então você hoje a fazer uma reflexão no seu coração, nessa nossa conclusão. Vê aí. Fala com o Espírito de Deus. Fala o que está faltando. Está faltando ser mais benigno? Está faltando ser mais bondoso? O que está faltando no seu coração hoje, no dia de hoje? Está faltando você ser mais fiel a Deus no dia a dia? Está faltando ser mais manso? E seja o que estiver faltando, o Espírito Santo de Deus é poderoso para completar, para restaurar, para edificar e para te ajudar. Não só agora na nossa reunião, mas amanhã durante o dia. Amanhã durante o dia, eu estava ouvindo um hino esses dias agora, que é o hino novo, né? Eu vou trocando os hinos, aí fica só tocando aquele hino, 600 vezes, né? No rádio. O mesmo hino, toca até... E é um hino do Hillsong antigo, era ainda da Arlene, ainda quando cantava lá no Hillsong, sério? 98, 99.
Esse hino depois fez parte daquela cantata, Experiência com Deus. A cantata ficou muito famosa no Brasil. E esse hino fala assim: eu estou nas mãos do oleiro. Então ele pode me moldar, ele pode trocar a posição, ele pode fazer diferente. Eu estou aqui guiado pelo Espírito Santo de Deus nas mãos do oleiro. Ele pode fazer o que ele quiser comigo. Eu estou à disposição para que o oleiro me molde. Me molde. Eu não quero ser protagonista. Eu quero ser coadjuvante na obra que ele está fazendo. Eu não quero ser protagonista da minha história. Eu quero ser coadjuvante da história dele. Eu quero que ele me guie. Quando as pessoas olharem para mim, eu não quero a lembrança do pastor William. Não. Eu quero que as pessoas olhem para mim e a lembrança seja de Jesus. E como eu me sinto mal quando isso não acontece. Como eu me entristeço quando não deu. Mas a culpa não foi sua. De algum lugar foi. Não sei aonde, mas foi. Quando não deu certo, né? O que nós queremos, irmãos, é a promoção do nome do Senhor Jesus Cristo na nossa vida e através da nossa vida, para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Fique sobre seus pés, por gentileza.